Bem, eu vou ler a segunda parte do 12, né? Na semana passada a gente compartilhou um pouquinho sobre o chamado de Abraão, né? E agora nós vamos entrar na caminhada, né, espiritual, na caminhada cristã desse servo de Deus. Vamos tentar, né, buscar algumas coisas no Senhor. Diz assim em Gênesis, capítulo 12, a partir do 10. Houve fome naquela terra e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante de Faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o Faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher. Tome-a e vá. A seguir, o Faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Amém? Então até o capítulo 13, versículo 4. Né? Bem, amados, agora nós começamos, né, após o chamado, que foi na quarta-feira passada, agora nós começamos a ler e buscar entender a caminhada espiritual de Abraão. O que ocorreu após o seu chamado, né? A gente compartilhou que ele morava em Ur da Caldeia, saiu, foi para Harã, onde perdeu seu pai, né? E dali ele foi até os carvalhos de Manre, onde ficou ali em Siquém, e depois foi entre Ai e Betel, onde invocou o nome do Senhor e fez um altar dedicado ao Senhor, né? E tudo isso a gente compartilhou na quarta-feira passada, né? Quando ele recebeu esse chamado e tomou essa atitude, respondeu por fé, saindo da sua terra, da sua parentela, do meio, né, onde ele vivia, e foi para essa terra que Deus ainda iria mostrar. Bem, o que me chama bastante atenção, amados, aqui no capítulo 12, logo versículo 10, é que uma das primeiras coisas que Abrão enfrentou foi a fome. Eu não sei como essa fome, não conheço algum contexto histórico, né? E também não há registro bíblico assim. Houve uma fome bem rigorosa, é o registro bíblico que está ali, né? A gente não sabe a amplitude e a abrangência dessa fome, né, em toda aquela região. Fato é que a região onde Abrão estava, houve o quê?
uma fome rigorosa. Aí vem a pergunta, mas Abrão estava aonde Deus chamou ele para estar? Estava, não estava? Abrão deixou a sua terra, a sua parentela, a casa de seus pais, e agora estava percorrendo a terra que um dia seria dos seus descendentes? Sim. Ele não estava entre Siquém, Ai e Betel? Sim. Ele respondeu ao chamado do Senhor? Sim, por fé, né? Lemos Hebreus e tantos outros textos que constataram, né, essa resposta do coração de Abraão ao Senhor, né? Mas nenhum servo de Deus ele está protegido nesse sentido das circunstâncias e das adversidades. Como a gente percebe, né, mesmo no caso dos discípulos no barco e tantas outras situações que nós podemos citar, como, né, Jeremias e outros servos do Senhor, isso não quer dizer que essa pessoa não vá passar terríveis adversidades. Então ele estava no lugar correto, ele estava na terra prometida pelo Senhor, né? E mesmo assim uma fome muito rigorosa veio sobre aquela região e Abrão agora se viu sem alimento, tanto para o seu gado quanto para a sua família, né? E Abraão diz aqui, né, que para tentar sobreviver, ele desceu para o Egito. Eu separei agora ali alguns versículos para a gente ler, que eu acho que vai fazer a gente pensar um pouco nisso, né? Por que essa restrição, por que essa grande dificuldade no início da vida cristã? Poxa, por que essa fome já não veio quando ele estava... já tinha pelo menos uma resposta, uma intimidade maior, né? Ele havia levantado apenas um altar ao Senhor, invocado apenas o nome do Senhor naquele lugar, né? Ele não tinha tido experiências ainda, como nós vamos ler mais para frente, né? Por que essa restrição muito no início da vida cristã, né? E como Abrão reagiu a essa dificuldade, a essa restrição, como outros servos de Deus reagiram a essa restrição e como nós precisamos estar preparados no nosso coração para atravessar momentos assim, né? Isso aqui nesse caso de Abraão não significava que ele estava no lugar errado, na cidade errada, não significava nada disso, apenas era um ciclo de fome sobre a terra, né? Então, se algum irmão puder ler Gênesis 26, versículo 1 e 2, quem pode ler? Obedecendo fome eterna, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque ao gerar avistar com Abimeleque, filho dos filhos. Apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Olha que interessante. Olha que coisa interessante. Na primeira grande fome que a terra enfrentou, Abrão desceu ao Egito. Deus falou alguma coisa com ele para não descer? E olha que o Senhor apareceu, se revelou a ele: eu sou o Senhor, papapá, que te chamei de Nabadés. O Senhor apareceu e falou assim: Abrão, não vá para o Egito? Não, o Senhor não falou isso. Mas no segundo ciclo de fome da terra, e aí o registro bíblico mostra claramente, não o primeiro do tempo de Abrão, né? Isaque passa pela mesma circunstância. Uma restrição muito forte de comida, né? Momentos de muita dificuldade para sobreviver, mas Deus aparece a Isaque e diz assim: Isaque, você eu não quero que desça ao Egito. E aí Isaque cai e vai se encontrar com Abimeleque, que é a terra onde ele vai sobreviver, até que passa, que era com os filisteus, até que passasse a fome, para que ele pudesse retornar depois novamente à terra da promessa, né? Então,
a gente repara que esse ciclo vai acontecer de tempos em tempos. Né? Quem pode ler Ruth 1:1? Dizem que ficaram juízes do que come na terra. Um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Então aqui eu coloquei o 4º ciclo, porque um texto estava difícil de eu ver aqui, eu não encontrei, que seria o de tempo de José. Né? No tempo de José também houve uma fome durante 7 anos. E todo mundo foi impactado por essa fome. Só no Egito havia comida. E agora, o terceiro descendente, que não é mais Isaac, agora Jacó, Deus manda ele descer ao Egito. Olha que interessante, com Abraão ele não fala nada, com Isaac ele fala, não desce ao Egito, Isaac vai morar com os filisteus até que a fome passe. Agora com Jacó, no momento da fome, ele envia José para dar livramento e diz para Jacó descer ao Egito, no terceiro ciclo de fome. Né? No 4º ciclo de fome, que já é no tempo de Juízes, né, a gente tem a história aqui de Noemi e Ruth. Gênesis 41:54. Vou botar aqui no cantinho, 41:54, vou botar aqui, ó. Que é o tempo de José, Jacó/José. Então o que a gente percebe? A gente percebe que Deus tem uma direção individual para cada servo, que não é um purê de batata. Para a gente como ser humano, era mais fácil se alguém chegasse para a gente, desse um manual e falasse, ó, Deus é assim, ele está dentro desse quadrado aqui, ó, quando acontecer, ó, A mais B é 3, se A é 1, B é 2, agora toma e vai viver com Deus. Mas Deus não é assim, Deus não cabe no quadrado, Deus não cabe no tamanho desse prédio, Deus não é o presidente de um local, Deus é Senhor, Criador de todas as coisas. Não há ninguém que possa encurralá-lo, colocá-lo em uma situação constrangedora ou determinar aquilo que ele tem que fazer. O que ele propõe no seu coração, ele faz. O que ele promete, ele cumpre. Agindo ele, quem impedirá? Então, mesmo, né, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, com Abraão, ele dá a direção de Abraão não voltar para Ur da Caldeia. Mas não fala nada em relação a ele descer ao Egito. Com Isaac, Deus fala, não desce ao Egito. Isaac mora com os filisteus. Com Jacó, na fome de José, ele determina, desce ao Egito, porque você ainda vai ver o seu filho antes de fechar os seus olhos. Né? Então a gente percebe assim, como é importante o que, irmãos? A sintonia. De repente, diante de uma circunstância, o Senhor vai dar uma direção. A gente não está falando de mandamento, dá para perceber a diferença? Mandamento é não mentir. Isso não importa se eu sou branco, amarelo, negro, índio, moro aqui, moro a 200 mil quilômetros de distância, é um mandamento. Né? A gente não está falando disso, a gente está falando da sintonia. Diante de uma circunstância, Deus pode me dar uma direção e uma direção diferente para aquele irmão que está do meu lado. Nós dois podemos estar atravessando problemas no trabalho. Deus pode falar com ele aí, ó, sai que chegou o teu tempo, pode falar comigo. Passa esse tempo amargoso e bebe esse cálice. Dá para a gente perceber que não dá para fazer a questão da regra geral, que é necessário ter uma sintonia. Há convites que parecem bons, mas não são. Há convites que não parecem bons e são maravilhosos. Né? Então, assim, o primeiro versículo, eu acho, irmãos, que eu destacaria essa palavra aqui, sintonia. Como é importante que no final não é a aparência de perfeito, de cristão que eu tenho. No final, o resumo de tudo é o que eu ouço de Deus e o que eu obedeço. É claro que no meu dia a dia eu vou cometer equívocos. É claro que eu vou cometer erros. Mas no resumo geral, você vai ficar olhando todo dia. O meu filho levantou às 7 horas da manhã. Eu vou ficar todo dia olhando cada detalhe do que ele errou? Senão eu não verei mais pai. Eu sou o quê? Fiscal? Então eu vou ficar ali, ó,
Não. Toda vez que eu ensino, toda vez que eu corrijo, é sempre para que ele possa ser educado e amadurecer no seu crescimento. Então, no geral, o que vai ser visto? O que está sendo instruído e o que está sendo recebido e colocado em prática. E claro que num processo de aprendizagem. Então, a mesma coisa, no resumo geral, o que pesa muito no final? Não é o quanto eu estou querendo fazer as coisas meio certinhas, porque os fariseus faziam isso, eles buscavam fazer tudo certo, mas eles conseguiam ouvir o Senhor e praticar. Deus falava para ele, pô, cara, vocês contam na unha, dízimo de hortelã, disso, daquilo, vocês fazem não sei o quê, põem a manga com as franjas igual Moisés determinou em Levítico e tudo, mas, cara, eu só quero misericórdia e não sacrifício. E eles não conseguiam ter a sintonia para entender que, na verdade, era só pegar o cara assaltado, que estava todo arrebentado no chão, meu irmão. Não importa se ele estava com o horário marcado lá de levita na outra ponta, para chegar em Jerusalém, para a festa do tabernáculo ou o que seja. Então, assim, vocês colocaram alguns preceitos acima daquilo que o meu coração quer. O meu coração quer misericórdia e que vocês me amem de todo o vosso coração e ao próximo como vocês mesmos. Então, assim, eu percebo isso, né, no coração de Abrão, aqui, né. Eu já ouvi desde pequenininho que eu estava falando assim, né. Minha mãe me levava ainda bebezinho, eu não lembro, mas depois de uma idade você começa a lembrar, né. E há muitas colocações nesse texto. Há muitos irmãos que criticam a descida de Abraão, outros que não criticam. Há irmãos que ele deveria ficar no meio da fome ou não ficar no meio da fome. E eu acho muito impróprio a gente fazer isso com a vida de outro. Porque, na verdade, a gente não está na situação do outro. É mole a gente falar para o outro que está debaixo de um sol de 60, falar assim, aí, aguenta aí, fica aí. Porque eu não estou no sol de 60. Entendeu? Se eu for no sol de 60 e ficar com ele, aí acho que junto a gente pode até conversar e tentar achar uma solução para o sol de 60. Né? Então aqui, eu não tenho pretensão de emitir nenhuma crítica à decisão de Abraão. Porque ele estava diante de uma circunstância que a fome era rigorosa na terra. E ele propôs no seu coração descer para o Egito. Quando Isaac propôs, o Senhor falou, não, você eu não quero, mas Abraão, ele permitiu que Abraão fosse. Né? Então, assim, aqui a gente percebe em Ruth já o quarto ciclo de fome que faz com que Noemi, seu esposo, seus 2 filhos, Quilom e Malom, descessem para Moabe por causa da fome. Né? Lá os 2 filhos se casaram, né? Uma, né, das noras era Ruth, quer dizer, foram 10 anos de fome. Os ciclos têm períodos diferentes, né? Em José foi 7, aqui foram 10 anos de fome na terra. 10 anos difíceis, duros. Né? Isso mostra, irmãos, que realmente há circunstâncias que são difíceis que vêm sobre o mundo todo. Aqui todo mundo está passando por aquele processo. E Deus sustenta os seus. É muito importante a gente saber nesses períodos para onde Deus quer nos dirigir. Em que situação, em que posição Deus quer nos colocar. Né? Então aqui no caso, por exemplo, eu acho uma situação muito interessante, né? Porque Noemi, quando volta após 10 anos, ela volta muito amargurada, né? E ela volta porque ela chega a notícia de que em Belém, né, Jerusalém, o Senhor havia dado sinais de graça e o pão, né, o trigo, né, a chuva e a semente voltou a dar em abundância. E aí ela retornou, né? E ela acaba trazendo Ruth, né, que casou com Obed, que acabou sendo... Perdão, obrigado pela correção. Ruth casa com Boaz, e aí segue a linha todinha lá, até a bisavó de Davi, até que nascesse Davi. Né? Então, assim, no meio desse processo de fome, Ruth entra em um plano tremendo, que eu acho que ela, como moabita, jamais imaginaria, né, esse chamado de Deus para a vida dela. E no segundo livro de Samuel 21:1, quem poderia ler? Durante o reinado de Davi, houve uma grande fome que durou
3 anos seguidos. Por isso, Davi consultou a Deus, o Senhor, e ele respondeu: Saul e sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gibeão. Então, olha que coisa interessante. Por que eu ponderei isso aí? Porque existem os ciclos naturais de adversidades e existem situações que têm uma causa. Nesse caso, a grande fome veio no reinado de Davi. Teve um período de 3 anos. E por que houve fome? Porque o ungido do Senhor tinha uma aliança com o povo, né? E, na verdade, foi feita lá atrás com Josué, né? E Saul quebra esse acordo. Olha que coisa importante, hein? Quando a gente faz um voto com alguém no nome do Senhor. Josué tinha feito um voto e jurou diante do Senhor. Aquilo tinha que ser cumprido. Então, morreu Josué, vieram os juízes. Depois do último juiz levantou Samuel. Depois de Samuel, Saul. E Saul quebrou esse voto quando ele matou os gibeonitas. O que o Senhor fez quando viu uma aliança quebrada? Fome. E por que a fome durou 3 anos? Porque levaram 3 anos para perguntar o que tinha acontecido. Se tivesse perguntado no primeiro ano, Deus falaria no primeiro ano, certo? Mas Davi só perguntou depois de 3 anos. Depois de 3 anos, Deus respondeu. A fome por quê? Olha, porque Saul quebrou o concerto que Josué havia feito com esse povo. Olha que coisa importante quando a gente dá a nossa palavra. A nossa palavra, a palavra do cristão, tem um peso tremendo. Se eu dou uma palavra a alguém, ou se eu faço um acordo com alguém, não é como no mundo, e eu quebro, isso tem um reflexo no mundo espiritual. Até que seja reparado. Olha que coisa interessante, né? Ah, não, falei, mas não deu, mas não sei o quê, papapá, não. Né? De todas as palavras frívolas que o homem falar, Jesus disse o quê? De todas elas, ele dará conta. O que Davi fez? Perguntou os gibeonitas, né, colocaram no texto bíblico abaixo que ele leu, que eles queriam que os descendentes de Saul fossem enforcados. Davi prepara a forca, enforca os descendentes de Saul e a fome na mesma hora para. Então, esse 5º ciclo de fome, ele não está ligado a um ciclo normal, né, de adversidade, mas de uma transgressão. Quem poderia ler 2 Reis 8, versículo 1? Então comandou Salomão aos anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, e chefes dos pais dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém. Desculpa, acho que eu errei. Vê se é pela leitura. É esse aí, é. Segunda Reis 8:1. Lê isso aí, por favor. Em 8, segunda Reis 8, né? É. Eliseu tinha tido uma mulher que morava em Sunem. A mãe do menino que ele tinha ressuscitado. O Senhor Deus tinha avisado que ia haver uma grande falta de alimentos. Disse também que a fome ia durar 7 anos naquela terra, e por isso ela devia sair de lá, com a sua família e morar em outro lugar. Então, olha que interessante. Aquela mulher que teve o filho ressuscitado, né? É alertada por Eliseu, pelo Senhor, através da vida de Eliseu, dizendo que o Senhor vai enviar uma fome de 7 anos sobre a terra e que ela fosse morar em outro lugar, até que a fome tivesse passado, né? Então, olha o amor e o cuidado de Deus por essa mulher, por essa família. Mais 7 anos de fome sobre a terra. O que a gente está reparando aqui quando a gente sai? Quem viveu aqueles 7 anos deve ter sido algo muito difícil, principalmente nesse 6º ciclo já, uma cabeça de burro por 20 ciclos de prata. Devia ser assim, o nego não tinha o que comer mesmo. Era uma situação, um caos mesmo, né? Então, assim,
um momento que Israel também vivia muita idolatria, né? Então a gente também percebe que já tem um tom um pouco diferenciado, mas a gente percebe também o cuidado de Deus com aqueles que têm um coração nele, né? Em direcionar essas pessoas para um local, ó, sai daqui e vai morar em outro local, que aqui, né, a coisa vai esquentar, a chapa vai esquentar, né? A gente percebe o cuidado de Deus em avisar uma família, né? Eu acho isso uma coisa muito bonita, né? E outros momentos ocorreram também, não daria para pontuar todos eles, mas eu achei interessante pontuar Amós 4, 6, 7, porque tem uma outra conotação também. Quem poderia ler Amós, capítulo 4, versículos 6 e 7. Eu fiz com que faltasse comida em todas as cidades, e que todos passassem fome, mas assim mesmo vocês não voltarão para mim. Então olha só, o versículo diz o seguinte: eu fiz, Deus está falando, eu fiz todos vocês passarem fome. Algumas versões diz ficarem de barriga vazia, como a NVI. Fala o quê? Dentes limpos, outra versão também deve ser a revisada e corrigida, né? Eu fiz todos vocês passarem fome, né? Mas fiz com um propósito. Qual era o propósito? Que vocês se voltassem para mim. Mas o que ele leu no finalzinho? Mas vocês não se voltaram. A fome aqui de Eliseu tinha um propósito, atingiu o rei da época. A fome de Davi olhou para o Senhor e perguntou o que estava acontecendo. O gibeonita foi lá e se consertou, né? Mas aqui no tempo de Amós, o Senhor mandou a fome e o coração estava tão duro que eles não voltaram, né? Então a gente percebe aqui a fome sendo usada como ferramenta de disciplina para chamar a atenção do povo, para trazer o povo para mais próximo de Deus. Então não era uma coisa assim, vou botar vocês com fome. Não. O povo já estava morrendo espiritualmente e uma forma de despertar o povo antes que o povo descesse a ladeira abaixo e fosse totalmente contaminado e estivesse corrupto, né? O Senhor age dessa forma para chamar a atenção do povo, mas o versículo 7 diz que o povo não se voltou para ele, mesmo Deus agindo dessa forma, né? Então a gente percebe aí, né, que a fome de Abrão tem uma conotação, tem uma questão de adversidade, né? Mas você vê o coração de Abrão no Senhor, né? Você vê o coração de Isaac no Senhor, obedecendo, não indo, né? Você vê o coração de Jacó no Senhor, vê o coração de José no Senhor, vê o coração de Davi no Senhor, que sofreu uma consequência por alguém que já não estava nem mais numa posição de rei como Saul. Olha só que interessante. Ele sofreu uma consequência de uma coisa que não foi ele que fez. Podia falar assim, não, Senhor, mas eu não fui culpado. Não importa. O nome que fez o acordo foi o meu, do Senhor. Ele está falando que está honrando na terra, não é o nome do Davi, não é o nome do Saul, não é o nome do fulano, é o meu nome, Davi, é o meu testemunho. Foi o que Deus falou para Moisés. Você não vai entrar na terra, não é só porque você bateu com o cajado 3 vezes na pedra, não. Você vai bater porque você me representa. Você eu coloquei no meio do povo como Deus e Arão como profeta. Então, a hora que você não me santifica, eu preciso santificar o meu nome. Porque o que está na terra em jogo é o meu nome, não o teu. João, Maria, Rafael, quem é? Mas o nome do Senhor, sim. Então, olha a responsabilidade quando nós temos sobre os nossos ombros o nome do Senhor. Então, ainda que Davi não fosse o causador da questão, quem respondia por isso na época como rei era Davi. Então a fome veio. E Davi que tomou a iniciativa de perguntar ao Senhor, e a coisa se esclareceu, e ele tomou a atitude correta, e aí o Senhor foi lá e estancou a fome, né? Então assim, é muito interessante ver essa interação
entre Deus e o homem, né? É que Deus usa as mínimas coisas do nosso dia a dia para, de alguma forma, fazer com que a gente faça perguntas para Ele. Deus poderia ter chegado para Davi e ter falado o quê? Pô, Davi, olha, tem uma situação aí, aconteceu isso e isso, vai resolver? Deus não fez isso. Deus criou uma situação e essa situação foi até incomodar a quem estava sensível, e quem estava sensível perguntou: o que está acontecendo? Não é possível. Tem alguma coisa, não é para estar assim. Não, isso não é normal. Puxa, não é essa vitalidade, não é assim que as coisas deviam correr. E aí essa pessoa sensível que se levanta e pergunta, recebe a resposta do Senhor. Então, às vezes Deus nem fala diretamente. E às vezes Deus cria uma situação para nos incomodar, para a gente perguntar para Ele. Né? Então, algumas vezes que eu lembro por circunstâncias assim, às vezes vem a situação, você, cara, que droga, pô, que porcaria, que não sei o que, mas isso e tal. E às vezes eu demorava até entender, não é que tudo está ruim, é que Deus estava criando um incômodo, uma situação, para que eu, diante daquilo, falasse assim: não é possível, tem alguma coisa. Então Deus, o que está acontecendo? Ah, legal você ter perguntado. Era isso que eu queria. Primeiro eu queria que você parasse de olhar para baixo e olhasse para mim. Número 1, consegui depois de alguns meses. Número 2, conseguisse que você entendesse que não é ficar reclamando disso, porque eu tenho uma resposta. Não quis te chamar para falar do nada, quis te incomodar para chamar a tua atenção. Eu falava, puxa vida, caramba, assim. Então, assim, isso é parte da nossa caminhada espiritual. Há momentos que são momentos de ciclos de adversidade e grandes dificuldades, como a fome que Abraão passou. Há outros momentos de conserto, há outros momentos que Deus quer nos inquietar para chamar a nossa atenção. Né? Então, para reflorar a nossa sensibilidade. Né? Deus usava a fome na antiga aliança e hoje usa, né, o que a gente costuma chamar de problema. Né? Ele não tem problema. Né? E Abraão desceu para o Egito e aqui aconteceu algo bem interessante. Né? Que ao descer para o Egito, eu tenho um cuidado aqui também, irmãos, que quando a gente lê sobre a vida de alguém, acho que até o Senhor estava falando isso, não sei se foi no culto de ontem ou domingo, né? Ou a gente vê alguém numa circunstância, é muito fácil a gente fazer um juízo de valor daquela pessoa. É muito fácil, é muito simples, né? E não é que, não, eu não sou assim, ou eu sou assim. Todos nós somos assim, porque isso está na nossa carne, veio de Adão. Né? A gente não faz falando, faz pensando, mas a gente faz um juízo ou julga alguém, a não ser quando a gente está se vigiando muito mesmo, ou quando a gente tomou muita pancada na cabeça. Muita pancada na cabeça. Tanta pancada na cabeça que aí quando a gente pensa, aquela dor vem, não. Eu não quero nem falar nada, porque eu não quero nem emitir minha opinião, porque eu não fui chamado para emitir opinião, fui chamado, no máximo, para interceder. Né? Então, assim, por isso que apanhar é muito bom. Todo mundo concorda? Foi o que o salmista falou, né? Foi-me bom ter sido o quê? O que o salmista falou? O que o homem segundo o coração de Deus falou? Foi-me bom ter sido afligido, fustigado. Davi falou isso. Porque agora guardo a tua lei. É muito bom apanhar, mas é melhor ainda apanhar quando a gente não tem culpa. Entendeu? É muito bom apanhar, mas é muito melhor apanhar quando a gente não tem culpa. Porque quando a gente apanha só pela culpa que a gente tem, é aquilo que Pedro diz. O que é esse apanhar? É só o que está na nossa conta mesmo. Mas quando a gente apanha por algo que não fez ou não é nosso, isso é crescimento e maturidade espiritual. Só existe dois lados na balança. O que sofre e o que dá.
eu posso a vida toda ter a única experiência espiritual de que todas as misericórdias do Senhor são a causa de não ser consumido, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Senhor, eu preciso da tua misericórdia, sem a tua misericórdia eu não levanto. Isso é um lado da caminhada. Agora, existe o outro lado da caminhada, quando eu tenho misericórdia do meu próximo. E quando eu tenho misericórdia do meu próximo, é uma oportunidade que Deus me dá de me colocar do lado dele. Ou de me colocar em sintonia com o coração dele. Ou de fazer com que eu sinta aquilo que ele sentiu. Porque se ele teve misericórdia de mim, ele perdeu. Porque teve que abrir mão de alguma coisa. E quando eu tenho misericórdia de alguém cedo, eu perdi alguma coisa. Sempre quem tem misericórdia sai perdendo. Certo? Sai perdendo o que eu digo na causa em questão, né? Não é na grandeza da atitude, é na causa em questão. Então, se alguém é um devedor para comigo, pode ser tudo, não estou falando de dinheiro só não, devedor em qualquer situação, e eu tenho misericórdia dele, quem perdeu? Quem abriu mão? Quem cedeu? Só que quem é o padrão fiel disso? Jesus Cristo, porque ele abriu mão de tudo. Todos os pecados que deveriam estar imputados sobre o meu e o teu ombro foram para o ombro de quem? Dele. Todas as enfermidades no ombro de quem? Dele. Então ele cedeu como nenhum homem pode ceder, suportou como nenhum homem pode suportar e teve misericórdia como ninguém nunca vai poder ter igual. Mas ele me dá uma oportunidade e fala assim: Rafa, se você negar você mesmo e tomar a sua cruz e andar tendo misericórdia de alguém, o teu coração vai poder sentir o que o meu coração sentiu. E o nosso coração vai ser um quando você me seguir na caminhada. Entendeu? Repetindo agora, apanhar é bom, mas é melhor ainda apanhar quando não tem culpa. E é muito difícil entender isso, porque na hora que a gente está apanhando e não tem culpa, a única coisa que o nosso coração fala é o seguinte: mas eu não mereço. Mas eu não fiz nada, mas eu não fiz isso, mas eu não matei o gibeonita, mas não fui eu que falei, mas não fui eu que agi, mas não fui eu que estava nesse rolo, mas você não sabe da história. A única coisa que o nosso coração sabe dizer. Mas o Espírito de Deus ensina o nosso coração a fazer de forma semelhante como o nosso mestre. O nosso mestre poderia falar: mas não fui eu que pequei, mas não fui eu que tive enfermidade, mas não fui eu. Mas ele fez o quê? Ficou calado e levou aquilo sobre os seus ombros. E eu lembro como é difícil em algumas situações, quando você ouve algumas coisas e dentro de você tem uma vontade de se justificar e fala assim: não, você não sabe a história, você não viu o outro lado, e você tenta falar, o Espírito Santo fala contigo: fica quieto. Fica calado e não emite nenhuma fala. Como é um tratar de Deus conosco. Como esse silêncio custa no fundo da alma. Mas ele também produz um fruto espiritual. Ele traz um amadurecimento e crescimento e proximidade do que o coração do Senhor, da batida do coração dele, que nós não temos ideia. Todos nós no nosso dia passamos por isso e tal, estamos caminhando dessa forma. Então a questão é que sempre que vamos estar do lado A, porque dependemos continuamente da misericórdia do Senhor, mas muitas vezes nas nossas relações pessoais o Senhor vai nos dar a oportunidade de ter misericórdia de alguém. E a gente pode agir de dois modos. Falar assim: não, cara, tá tranquilo, vai lá, show de bola. E outra é falar o seguinte: não, cara, mas você tá errado, eu tô certo. A gente só tem que lembrar que quando a gente virar de lado, a gente vai dar de frente com alguém que está totalmente certo e eu estou errado. E se ele agir comigo como eu agi com ele, eu estou roubado. Essa é a parábola que Jesus ensinou. Pô, parceiro, tu veio aqui e chorou meia dúzia de lágrimas, me devia 100 talentos, eu te libertei. Acabou de chegar um mensageiro que falou que tu encontrou o caboclo ali na esquina, o cara te devia 1 talento, tu estava batendo nele, meu irmão. Pega ele e lança onde há choro e ranger de dente, até que ele pague o último talento que deve.
Olha que coisa interessante no mundo espiritual, então. Isso é até o princípio do relacionamento e da oração. Senhor, perdoa as minhas dívidas, tem misericórdia de mim, como eu também perdoo a quem me deve e tenho misericórdia dele. Senão, bloqueia tudão aqui. Senão, vem o quê? Fome. Percebe? Isso dá uma compreensão para a gente espiritual da nossa vida, do entorno, da caminhada. Desculpa, o irmão Lacaz queria fazer uma pergunta. Fala. Eu aprendi uma vez que misericórdia é um atributo de Deus. Sendo que eu aprendi que só Deus já tem misericórdia. Não é compaixão, assim. Então vamos lá. Misericórdia. Córdia, né? Vem de coração, né? É você se pôr no lugar do outro, né? Na nossa caminhada cristã, disse Paulo que nós fomos predestinados a sermos como a imagem do seu Filho, certo? Então nós não fomos salvos como linha final. O que Deus queria salvar a gente e acabou. Não. A salvação é uma porta. A salvação é só o início. Muita gente entende errado. Fui salvo, agora eu estou aqui, show de bola, é glória. Não. A salvação é só uma porta. Significa passagem. Mesmo o verbo usado na retirada do povo do Egito e lançado ele aonde? Aqui no deserto para caminhar. Então, se eu estou no império das trevas, eu sou salvo porque ele vos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, sair de um reino e entrei aonde? Em outro. Só que nesse reino, eu estou predestinado por ele a ser como a sua imagem, que era o plano original do Pai quando repartiu com seu Filho. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Não vai cair nada por terra, parceiro. No final, o único envergonhado vai ser o inferno. Porque o plano de Deus jamais é frustrado. E se a gente está caminhando para essa imagem, essa semelhança, a gente vai ter que perceber na nossa vida o caminhar, o tratar, o sentir, o falar e o ouvir do Senhor. É claro que isso não é uma varinha de condão, isso não é uma coisa que acontece magicamente assim, ou num culto, eu não estou querendo dizer isso. É através de um caminhar, é através do que a gente está falando aqui, de uma caminhada espiritual, de um tratar. Mas esse é o propósito do Senhor. O propósito final do Senhor é ver todos os filhos a imagem do filho mais velho. Eu olhar e falar, o que o Joãozinho fez ali é exatamente o que Jesus Cristo, o mais velho, faria se estivesse no lugar dele. E isso só nos é possível, primeiro, porque fomos salvos por sua graça, porque não tínhamos condição, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Paulo relata isso. Então, só por graça. E agora, só pelo Espírito Santo. Não tem como tentar fazer isso na nossa força. Não, agora eu vou dar uma moral, vou ser um crente show de bola, decidi mudar tudo e tal, e agora eu vou arrebentar. Não existe essa parada. Isso é quebrar a cara. Ainda mais que o diabo olha isso, vai lá e arrebenta, aí a pessoa fica até triste, com dificuldade de se levantar de novo. Pô, de novo. Porque o diabo enrola ela na própria autocomiseração dela, porque ela está tentando fazer uma obra na sua própria força. Não é isso. É reconhecer, eu não tinha como sair daquele e vir para cá. Quem fez isso? Foi ele. Por aquela obra maravilhosa na cruz. Hoje eu estou em Cristo. Hoje nós estamos em Cristo. Hoje o Espírito Santo habita em nós. E como ele disse a Timóteo, está nos educando através da graça nessa caminhada para nos tornarmos semelhantes ao Filho. Então, eu não vou ficar preso à palavra, à terminologia. O que eu acho mais importante da gente guardar, agora no final, é que precisamos alcançar essa imagem, essa semelhança. Não é questão só de ser salvo e andar em rua de ouro. Entendeu? Isso é uma visão muito da apostólica romana, lá do século XVIII, que se vendia até passaporte para você ir para o céu. Né? Porque era indulgência, né? Se a gente lembrar daquele tempo de escola, até estudamos isso, né? Era o pagar para ter um local. Né? Mas o que a gente está falando é de uma obra muito maior. O local que ele preparou é para que estivéssemos junto dele, mas como junto dele? Passando pelo fogo, com aquilo
Pô, não. O Espírito Santo, trabalhando na gente, modificando, renovando o nosso entendimento, tratando o nosso coração, nos colocando em circunstâncias em que nós vamos precisar exercitar isso. Por que Deus deixa que alguém ofenda a gente? Porque como é que a gente vai agir de misericórdia, irmão? Se alguém não ofender a gente. A gente quer o quê? Que ninguém faça nada contra a gente. Assim não, pô, se eu ficar aqui, Deus abre aqui, tranquilo e tal. Aí vem um caboclo e BOM! Opa, a gente fica o quê? A nossa vontade é POM! Pra lá também, não é assim? Mas, opa, ali existe uma oportunidade. Primeiro eu vou dar o POM, vou nem passar 2 vezes. POM! Aí quando eu faço isso, o que acontece? Eu sinto uma tristeza do Espírito Santo. No mundo, quando eu mandava o TOM, eu não sentia nada. Eu mandava TOM e ainda falava assim, otário para aprender. Agora toma na cabeça aí, meu irmão. Isso aí ainda tirava onda aí, Foi mexer comigo, agora toma na cabeça. Seria assim mesmo. Não é assim? E ainda sai como? Cheio de marra. Só que, pula essa parte, Só que agora, a gente faz assim, POM! Porque, irmãos, a gente foi salvo. Como o povo da gente foi retirado do local, agora o local vai ser retirado dentro da gente. Então você saiu, passou pela porta, só que tem muita coisa que está do outro lado que ainda está dentro de mim, igual o povo do Egito. Tirou o povo do Egito, agora é tirar o Egito dentro do povo. É a segunda parte. E isso é uma coisa diária. Não tem papo de botar uma roupinha, fazer isso e achar que está legal na santidade. Não é isso. É uma coisa lá por dentro que só Deus sabe, cada um de nós, independente de aparência. Agora eu estou aqui. Quando eu vou lá e eu dei um socão, beleza, mas aí depois como é que eu sinto? Dá um vazio. Não dá um vazio? Aquela tristeza é minha ou é o Espírito de Deus que habita em mim agora que ficou triste comigo? E quando o Espírito Santo ficou triste dentro de mim, o meu espírito ficou triste. E o meu espírito triste afeta a minha alma. É o que Davi falou. Que fala assim, puxa, fiz alguma coisa que não devia fazer. Aquela resposta dura, aquilo que saiu da boca, fiquei vazio. O espírito. E aí, é o que a gente precisa ser sensível a isso. Isso é o mais importante. Esquece a religião, papo de evangélico, tudo. Isso é o mais importante, essa comunhão com o Espírito, essa sensibilidade. Bateu ali, cara aí. Eu não tenho como tirar o soco, parceiro, mas assim, a gente vai se humilhar e pedir perdão. E já reparou que quando a gente se humilha, pede perdão e reconhece, tem 2 formas, né? Uma é chegar assim, pum, te deu um socão, cara. Só que aí, tu mereceu, eu tô até te pedindo perdão. Mas olha, aí já não é pedir perdão, né? É quando a gente quer receber a esfera espiritual de novo, só que na força do nosso braço. Não vem, não volta, o espírito não volta. Ele não se alegra, ele tá lá, mas ele não se alegra. Quando a gente se humilha de verdade, a gente sabe quando é, né? Cada um de nós sabe quando desce a lágrima legal de verdade. Quando desce legal, que tu se humilha, cara, lá dentro você sente aquele gozo. Teu coração se quebranta, tu começa a chorar, ou às vezes não necessariamente chora, mas reconhece aquela miséria e o espírito se alegra. Porque toda vez, não é só que toda vez que um pecador se arrepende no sentido de levantar a mão para Jesus e aceitou, não. Toda vez que há a identificação de algo na nossa vida e a gente se arrepende, e a gente fica triste com a nossa atitude, o Espírito Santo se alegra. Agora eu vou te perguntar, como é que é com a gente com o nosso filho? Foi lá, pisou na bola. O que eu vou ficar primeiro? Triste. Falei com o Felipinho 200 vezes, o cara não me ouviu. Vou ficar triste, não vou? Aí depois eu vejo ele indo lá, reconhecendo, consertando, acertando e se humilhando naquela situação. E eu estou de fora. E estou vendo que ele aprendeu. Como é que eu vou ficar? Alegre. Não é assim com o pai? Meu irmão, é assim. O Deus, nosso Pai amado. É assim. O resto é religião. O resto não serve. É essa relação. É isso que vale. É essa interação. E isso que Davi tinha, meu irmão. Rasga tudo, parceiro. Rei, tira sapato aí, ó. Fulano, não quer saber de nada, parceiro. Não tira de mim o teu Espírito Santo.
O resto vai levar tudo. Pequei, somente contra ti pequei, Senhor. Quer saber de nada, parceiro. Quer saber quem vai sentar naquela cadeira, quem vai ficar, se é fulano, se vão falar da vida dele. Só quer falar o seguinte: a única coisa que eu quero é não perder essa comunhão, esse relacionamento. O resto, fome, situação, não quero nem saber. Só isso que eu quero. Então, assim, cada um guarda aquilo que acha ou tem como precioso, né? Rafael, só para responder com a palavra, eu orei 6:6, Senhor falando do povo, os misericórdia quero, de não sacrifício, do conhecimento mental. Então, Deus falando para fora. De repente a pessoa, quando falou, e só colocar uma situação, uma palavra da etimologia, eu quis explicar a diferença. Mas assim, entendeu? O mais importante é a questão do coração mesmo. É essa questão, como Jesus falou para os fariseus, ó, cara, misericórdia, né? Então assim, uma hora nós estamos no A e uma hora nós estamos no B. E tem situação que é complicada. Tem hora que alguém pede uma coisa assim, emprestada, e você fala assim, Deus é para emprestado? Eu falo assim, não, então vamos tratar com ele. Tem horas que você fala assim, ó, isso, o senhor vai emprestar? É. Aí passa 2 anos e não paga. Senhor, você falou que era para emprestar? Eu falei. Só não te avisei que ele não ia pagar. Então eu quero dar uma chance a ele. E eu quero tratar isso com ele dentro dele. E eu quero tratar contigo também a questão da misericórdia. O do quanto você vai fazer conta, porque eu também posso fazer conta. Entende? A gente fica louco com essas circunstâncias. A gente só não imagina que Deus está na televisão dele, né? Que é presente conosco, ele é Deus Emmanuel, olhando igual a gente olha um filho engateando e falando assim, vamos ver agora o que o Rafael vai fazer, se ele vai dar de 7 puro, se ele vai marcar durinho, ou se ele vai fazer como muitas vezes fiz com ele. Né? E o evangelho é exatamente isso. Pediu para andar 1 milha, anda 2. Pediu a capa, dá a túnica. Bateu na face, dá... O que tem mais resumo que isso, mais objetivo que isso? Eu leio esse versículo, eu tento escapar para a direita, para a esquerda, eu tento dar a curva, igual aquele leão que tinha aquele desenho, na saída pela esquerda. Não tem como sair. Tu fica encurralado naquele bagulho ali. Tu fala assim, caraca, amigo, vou ter que, né, passar por essa situação. Até que você entende, porque você vê dessa forma, ou melhor, eu falo assim, eu vejo dessa forma, que eu saí dali e vim pra cá. Só que a minha mente não foi renovada ainda. Como é que eu penso ainda? O meu modelo mental. Vamos lá. Perdeu é otário. É trouxa. Só que aqui funciona diferente. Estou te dando uma oportunidade para ser misericordioso e ser parecido comigo. Isso é uma glória. Isso é uma glória. E o meu Espírito que está em você vai te capacitar a poder refletir a minha imagem na terra e o inferno vai se esbravecer. Isso é uma glória. Só que, e eu para entender isso no dia a dia, irmão? Fala sério. Só, puf, 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 para entender isso. Para compreender que isso é uma glória, não é ser bobo. Para entender que no mundo espiritual isso tem um reflexo tremendo. Muito mais do que eu abrir e ficar pregando em cima de uma caixa. Né? Então, assim, a gente não vai questionar aqui a situação do Egito, então, como a gente falou. A gente sabe que Abraão desceu ao Egito. E Abraão tinha um acordo com Sarai. Né? Nesse texto não aparece, mas no texto mais na frente, deixa eu ver se eu acho, né?
Aqui, ó. No texto mais na frente, dá para a gente perceber melhor. Eu vou ler, depois eu digo onde está. Olha só. Abrão partiu dali para a região do Negueb e foi viver em Cádiz e Sur. Então, outra parte da peregrinação dele, está mais na frente. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou para si. Aconteceu a mesma coisa, a gente acabou de ler aqui, alguns anos depois. Só que não mais no Egito, né? E agora com Abimeleque, né? E se eu passar um pouquinho mais aqui, ó, perguntou, ele é minha irmã, ele também disse, ele é meu irmão, o que fiz foi de coração puro. Isso é porque Deus apareceu no sonho, olha que coisa impressionante. Deus apareceu no sonho de Abimeleque, agora no segundo caso, né? No primeiro foi as feridas, as pragas. E falou assim, Abimeleque, se você tocar nessa mulher, eu vou falar na linguagem, tá, irmão? Não está aqui escrito. Você está enrascado. Você está arrebentado. Aí Abimeleque vira para o Senhor e fala o seguinte, Senhor, mas ele me falou que era irmão dela. E ela me falou que era irmão dele. E de coração puro é que fiz isso. Olha que coisa linda. Então Deus lhe respondeu no sonho. Sim, eu vi que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocar. O homem que está de coração puro, Deus impede ele de pecar. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda. Então alguma coisa nova surgiu. Então não sou eu me esforçando só para não pecar. Sou eu de todas as coisas que se deve guardar, guardando o meu coração, ainda que diariamente sofra alguma sujeirinha e tal, tem que ser limpado. E aí Deus, vendo o coração, nos impede de tropeçar. Olha que coisa linda. O cuidado de Deus nos cercando. Agora vou te falar uma coisa. Abimeleque era um ímpio. Dá para ter noção disso? Ele teve um sonho. Deus falou com ele. E impediu o ímpio de transgredir. Quanto mais aqueles que o amam. Dá para perceber? Dá para perceber que o cuidado de Deus, que Deus não nos abandona. Essas paradinhas que a gente fala de Deus é errado, é falso. E tem uma passagem também, que ele fala assim, ó, ela é filha do meu pai, não da minha mãe, para nada espiritual, filha de irmão. Agora, devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará a seu favor, para que você não morra. Ele disse algo. Na verdade, a questão aqui não é muito se ele mentiu ou não mentiu. A verdade é que ele, Abraão, nesse momento da caminhada cristã, eu tenho muito cuidado de descer qualquer crítica, qualquer situação. Por quê? Porque Deus, ele cobra da pessoa a medida que ela caminhou na revelação. Cada um guarda aquilo que tenha. Então, Abraão foi chamado de uma terra de idolatria para amar um único Deus. Só que agora ele está numa terra onde ninguém teme a Deus. Então, qual é o raciocínio dele? Cara, se ninguém teme a Deus, ninguém conhece a Deus aqui, e só eu tenho o Senhor, o que ele fez? Ele tentou usar uma arma humana para se proteger. É claro que a gente sabe que isso é errado. Mas a gente não está aqui criticando a atitude dele, porque Deus, que conhece a caminhada dele, que sabia a limitação dele naquele momento, né, que viu que ele usou aquilo para se proteger, porque ele estava confiando na estratégia que ele criou, não no Senhor, porque ele não sabia que Deus podia interferir num povo que era ímpio e fazer e se revelar a alguém como se revelou a ele. Ele não tinha ganho no Senhor isso ainda, irmãos. Como às vezes, muitas coisas o Senhor às vezes não nos cobra diretamente, porque a gente... Agora, só caminhar um pouco mais que deve falar, agora, parceiro, até aqui tu andou comigo, essa paradinha aqui eu deixei. Agora, daqui para frente, se a gente vai comer aqui, tem que deixar essa bagagemzinha aqui. Ah, mas até hoje e tal. Pô, não dá para Deus pegar tudo naquele dia que tu aceitou Jesus e fazer assim, ó, vá! Não sobrou nem um pedaço da unha, né? Então Deus pegou. O sangue está lá, foi purificado. Só que Paulo diz, desenvolver a vossa salvação. Então o Senhor vai tratar, ó, isso aqui, Rafael. Eu, sei lá, eu era muito mentiroso e tal, Deus vai começar a me tratar nisso. Na verdade, tudo. Olha, por que você é mentiroso? Vamos lá atrás. Sei que, olha só, a tua dificuldade é essa, tá vendo? Ó,
isso aqui, se humilha, pediu perdão, mentiu de novo, vai lá, reconhece e tal, vai ter o Espírito, vai trabalhando, né? Vai trabalhando, aí você fala assim, caraca, agora, pô, já tem um tempão que eu não minto. Pô, já, né? Ganhei isso no Senhor, já ganhei isso no Senhor, o Senhor fala assim, agora tem uma outra paradinha que eu vou tratar contigo. Que eu não tinha condição de falar lá, porque, tipo assim, lá eu estava tratando isso. É igual se quisesse falar 30 mil coisas com meu filho ao mesmo tempo. Aí vai tratar. Então, isso é um caminhar. Então, naquele momento, o próprio constrangimento de Abraão já era um tratar para ele, irmãos. Porque, olha só, o cara que é ímpio vai virar para ele e falar o seguinte, olha só. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e quando lhes contou tudo o que aconteceu, tiveram muito medo. Né? Depois Abimeleque chamou Abrão e disse, o que fizeste conosco? Pô, já é um constrangimento, né? Porque foi desmascarado, né? Em que foi que eu pequei contra ti para que trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que fizeste não se faz a ninguém. Vamos. Tu precisa falar mais alguma coisa? Já está, o tratar já está ali. Já está ali, já estou aprendendo, Senhor. Pode deixar da próxima, ela é minha mulher, eu vou falar isso mesmo e acabou essa parada, né? Eu tentei segurar isso, né? Aí ele fala assim, o que te levou a fazer isso? Olha que coisa interessante, o Espírito Santo na boca do ímpio, questionando muitas vezes o nosso proceder para que a gente pague e ele possa tratar no nosso profundo. Né? Interessante isso, né? Diz assim, Abrão respondeu, agora ele vai falar o que está lá no fundo. Eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus nesse lugar. E irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe. E veio a ser a minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela, assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar aonde formos, diga que sou seu irmão. Então eles tinham um acordo quando eles saíram em Arão. Nosso acordo é esse. Se você é leal a mim mesmo, a gente vai fechar nessa história. A gente é meu irmão. A gente é meu irmão. A gente vai fechar nessa história aqui. Então tinha um acordo. Já tinha sido na primeira e na segunda. Olha que coisa interessante. Deus vai tratar, não tem jeito. É claro, o Senhor vai chegar nesse ponto e vai tratar. No primeiro, ainda não. Percebe? No primeiro, o Senhor não fala nada. Acho que o faraó. Você não vê o Senhor tecer uma advertência a Abrão. É muito interessante. Né? Você vê Faraó assustado, né? Vê aquela questão, vê ele devolvendo Sarai com todo mundo e Abrão continuando sua caminhada. Né? Aqui você já vê Abimeleque advertindo ele. Engraçado que lá em Gênesis 26:6, Isaac faz a mesma coisa. Isaac faz a mesma coisa, é. Vamos... Lá ele é advertido exatamente. Exatamente. Porque ele já tinha uma outra maturidade. Isaac, com 11 anos, estava com a lenha e com o fogo nas suas costas andando para vencer aquele pecado. Ele viu o cordeiro. Entende? Ele caminhou desde novo no Senhor, a do Senhor. A quem muito dado, muito é? A gente está vendo Abraão, 75, o cara viveu de idolatria 75 anos. Deus chamou, está se revelando. Um altar, deixa eu explicar o Senhor. Um altar daquela. Então vamos com calma, vai tratar, vai com calma. Rapaz, quer chegar novo convertido, ele quer sentar ali e cortar o morro de tudo que é lá. Não é assim, calma. Mas se for o cara, o Espírito Santo vai tratar ele, irmão. Eu já vi algumas cenas que não é que eu tenha rido, mas que foi uma alegria assim, espiritual positiva de uma pessoa que estava no culto, mas devia estar com uma sainha assim, ó. Oh, irmão, aquilo não era nem saia, era um pedaço, uma faixa. Mas olha que coisa linda, cara. Fiquei observando isso. Ela não estava nem aí. Aí vê a mensagem, vê a pregação. Quem quer aceitar o Senhor? Aí levantou, ela levantou. Ela levantou, tinha mais umas 2, 3 pessoas. Gente, ela chegou lá. Quando ela começou a chorar, foi uma coisa impressionante. Quando ela começou a chorar, soluçar, e o irmão começou a orar por ela, ela pegava a mão e tentava descer. Não, ela tentava descer, sabe o quê? Constrangimento.
Aquilo para ela agora estava mexendo com ela. Mas antes do reino entrar nela, não. Antes dela sair daquele lugar e vir para esse, não era um incômodo. Antes aquilo era normal, mas agora é um incômodo. Ainda que há um tratar para mudar algumas coisas que a pessoa caminhou ali, mas o mais importante entrou, que é a presença do Senhor, que é o reino. E já vê aquela situação. E depois você já via... Não, eu não estou usando a questão de roupa como estereótipo, não, mas é só um exemplo de uma coisa que, de repente, para a vida passada da pessoa era muito forte e que ali veio e poderia ser qualquer outra coisa, né? Eu costumo brincar, às vezes a gente usa essas expressões, mas... A cocaína do glutão é a comida. Às vezes a gente usa expressões assim, ó, crente não bebe, mas come muito, e a gente se condena sem saber. Porque a gente acha que beber muito é pecado, mas comer muito não é. Só que diz que nem o glutão nem o beberrão vão entrar no reino dos céus. Só que como a sociedade critica só o beberrão, então em vez da gente viver na palavra, a gente vive na sociedade. E o cara fuma, então, entendeu? Fumar não é legal. Beber não é legal. Então a gente é mais guiado pelo que a sociedade fala do que a palavra. Olha, mas para Deus, ser fofoqueiro é igual cheirar cocaína. Pô, parceiro, não tem diferença nenhuma. Nenhuma mesmo. Só que a sociedade não fala isso. E às vezes isso não nos incomoda como deveria incomodar. Não é assim? Então assim, eu dei só um exemplo, mas assim, era aquela situação assim, mas aquilo me chamou muita atenção e percebi assim, que a própria pessoa, o próprio indivíduo começa ali a entrar no processo de tratamento com Deus. E agora, Abimeleque estava de coração puro. O Senhor foi lá, impediu, se revelou. Ele deve ter sido uma experiência muito linda com Abimeleque, porque ele não conhecia o Senhor. Ele conheceu o Senhor no meio de um vento. Né? No meio de uma situação que ele estava ali, mas ele viu Deus. Caraca, ele viu Deus na situação. Ele levantou, confirmou e falou, cara, é Deus mesmo, é lindo, é igual Cornélio. É lindo, é o Senhor, cara, o Deus de Abraão é Deus mesmo. Porque no final, não é Abraão que é Deus, parceiro. É o Deus de Abraão. É igual a gente no trabalho quer ser Deus. Quer ser todo o perfeito para ser Deus. Não, parceiro, o que está em conta ali não sou eu. É o meu Deus. É o teu Deus. Não é você, é o que a gente está falando. O nome é de quem? Dele. A gente é só a gente. Mas o nome é dele. Né? Então, assim, ele é divertido, passa por uma situação mais constrangedora, né? Num processo de aprendizagem, ele já entendeu que, meu irmão, Deus é Deus. Eu fiz um acordo, a mulher dele era bonita, mas isso também era um problema para ele, a gente vê, até de risco de vida. E ele vai aprendendo nessa caminhada e ele pega uma primeira lição agora. Mesmo no meio de pessoas que não temem a Deus, que não conhecem a Deus ou fazem pouco de Deus, o meu Deus continua sendo Deus. E o meu Deus é capaz de falar com as pessoas que não temem a Ele mesmo. O cara pode ser macumbeiro e Deus vai falar com ele. Entendeu? Não significa que ele serve a Deus, mas Deus vai falar com ele. Muitas vezes quando a pessoa vai fazer alguma coisa, ela não sabe que é Deus, vem aquela voz e fala com ela, não toca nesse. Aí a pessoa fala o quê? Não, é que foi uma coisa que me impediu. É claro, ela não sabe. É como a Abimeleque falar assim, ó, alguma coisa me falou essa noite. Né? Mas na verdade é o quê? Deus. E isso nos traz uma segurança em Cristo. Porque ainda que a gente esteja no meio do leão, no meio da fornalha, no meio dos lobos, o nosso Deus é Deus terrível. Muito mais do que falsos deuses. Então isso nos traz uma segurança e também um descanso interior de que a gente pode estar em situações complicadas como Abraão teve, até de vida esse caso aqui, e pode aprender a descansar. Aprender. Por isso que eu não critico. Talvez eu fizesse a mesma coisa. Com uma faca no meu pescoço, caminhando ali com Deus, bem no início. Pô, olha só, Sarai, tu quer ficar viúvo? Tu não quer ficar viúvo. Então assim, vamos, tu é minha irmã, então vamos formatar isso aqui e seguir isso aqui. Era o que ele tinha. Era o que ele alcançava. Depois de Deus atravessar de norte a sul, de leste a oeste na vida de Abraão,
ele foi capaz até de pegar o maior sonho da vida dele e levar no alto do monte e cometer um punhal dele. Porque ele entendeu que o Deus dele estava sendo de mas ele ainda não está como sendo antes. Ele ainda não tem essa maturidade. Deus ainda não vai cobrar isso. Isso é que é importante. Então, duas pessoas podem cometer o mesmo tropeço e Deus cobrar uma mais que a outra. E a gente fala assim, que injusto. Não. Se a Teté passar a mão no copo de café quente e derrubar na mesa e aquilo cair e quebrar, o que eu posso fazer com ela, irmão? Agora, se esse aqui de 11 fizer isso, o que você acha? É diferente, né? Mas os donos quebraram o copo, irmão? Mas por que no mundo espiritual a gente não age dessa forma? Fulano fez isso, o outro também, ou não sei o quê, mas isso não é justo, mas... Então vamos para o mundo espiritual? Mas esse aqui ganhou no Senhor. Esse tinha isso. Esse vai ter que ser admoestado de uma forma um pouco mais firme. Aquele é a Teté de 9 meses. Ele não controla o braço. Ela passou e caiu o copo. Dá para entender, irmão? Então, assim, é bem simples, mas é bem claro. E quando a gente vê isso, a gente pode ver que Deus tratando diferente, ele é justo. Ele é exatamente justo porque trata diferente. Se tratasse igual, era injusto. Entendeu? Então aí a gente precisa entender, quando a gente entende isso, muitos juízos de valor e julgamentos que a gente faz caem por terra. Né? E a gente não sabe o coração, não conhece, então só Deus mesmo para... desculpa, fala. Aquela passagem que Nabucodonosor tirou da fornalha, que bota 3, 4, ele também era ímpio. Como é que ele sabia que era filho de Deus? Então, você vê que coisa interessante. É porque, irmão, Deus, olha só. Primeiro que é o seguinte, olha só. Imagina como ele ficou para ver os 3 sem queimar. Já, porra! o soldado dele morreu na porta, né? O soldado dele morreu na porta. Ele já tem 3 em menos de 2 segundos. 2 segundos. Tudo que aquele homem mais poderoso da terra acredita cai por terra. Todo o raciocínio dele, a forma, a água é assim, o solo é assim, o quente esquenta, o frio esfria, isso é alto, isso é baixo, tudo em 2 segundos caiu na hora. Ele olhou e falou assim, não. A mente fez assim, ó. Porque a gente fala, irmão, a gente não viu. A gente só fala. E a gente já fica assim. Imagina se a gente estivesse vendo. A gente só está falando. A gente leu a passagem, será que Mesaque é Abednego e tal, o pessoal, glória, 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 glória. Tá, irmão, tá, glória, glória, glória. Agora acende a fornalha 7 vezes e vamos lá para dentro. É diferente, né? Não, irmão, eu só estava falando, só dando glória por eles, não era por mim, não. Pode ir lá, você vai começar a dar lugar aí vocês para ser usado. Não é que a gente vai dar lugar a vocês aí para ser usado. Eu não quero ser usado, não. Por quê? É diferente. Então, assim, quando ele olhou, ele falou assim, tem um nó. Você imagina agora, no meio daquele nó, tem que vir uma explicação. E a explicação do nó da cabeça dele é o Senhor andando ali. Ele fala assim, tem um Deus. Isso não é homem. Tem um Deus que é maior do que todos os deuses que existem na Babilônia. Nenhum deles, Merodach, nada, nenhum deles é capaz de fazer o que o Deus desses homens fizeram. O que ele faz quando ele sai? Ele se ajoelha e reconhece. Do fogo saiu quem, irmão? Só 3. Saiu 4? Não. Saiu 3. O Senhor estavam com eles na fornalha. A comunhão, a glória, o ser parecido, o agir, o privilégio é do discípulo. Aí eles vão ver o Senhor no meio da nossa vida. Mas quando ele sai, o Senhor não está mais lá. Nabucodonosor não pode ver. Não pode. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou para pelados. E para nenhum dos, só para os que criam. Entende a diferença? O ímpio pode ver lá. Deus no meio da nossa vida. Só que o mais importante é Deus na nossa vida. Esse é o privilégio. Agora, para Deus estar na nossa vida, tem que estar onde? O nego deu uma volta aqui, tu tem que entender a parada, vem um cabeção daqui, pegou aqui, tu vai discernir
o outro foguinho ali, tu tá buscando e vendo assim, pô Deus, vai me ajudando. Às vezes eu sou meio cegão, não entendo. Vai abrindo para eu poder entender que é o Senhor me conduzindo nessa situação. Senão a gente vira o cabeção, né? Então assim, ele é constrangido. E agora assim, o que realmente fala também o meu coração, que é o tópico que a gente vai chegar agora, se der tempo, que é a questão comportamental. Como nós influenciamos os nossos filhos. Que coisa interessante. Isso, às vezes, eu não sei explicar isso. Então, eu vou até poupar a pergunta se perguntar, porque eu não vou saber responder. Isaac não estava vivo nessa época para ver Abraão ter feito isso, né? Mas mesmo assim, ele age igual ao seu pai. Igual. Isaac, Rebeca chega lá, não, ela é minha irmã. Tinha também parte de parentesco que vinha lá de Harã e tal. Mas a questão é a seguinte, aqui você vê o mesmo princípio se repetindo naquela família. Há alguns irmãos que creem de uma forma, outros de outra e tal, mas assim, o importante é perceber que agora o Senhor na segunda geração já está sendo como? Mais firme. Então assim, nós vamos passar para os nossos aquilo que ganhamos do Senhor. E eles já vão começar a caminhada com o que eles têm no Senhor. Mas o Senhor também vai levar muito mais profundo, mas também vai trazer a rédea muito mais curta, né? Então assim, isso é um ponto de observação assim que é interessante, tanto para a gente como para os nossos descendentes, né? E aí assim, Faraó é advertido, Sara é devolvida para Abrão, ele recebe alguns bens ali do Egito, e mesmo num tempo de fome rigorosa, diz que ele sai do Egito e retorna para Betel como? Então, isso é aquela coisa de pirar, né? Mesmo, né? Porque, na verdade, Deus acrescenta de uma forma que não é do modo que a gente imagina. Não, agora vou pegar 2 horinhas extra por dia, vou bombar, vou pegar esse dinheirinho, já botei para comprar aquele carro, vendi, botei o outro, já dei um dinheirinho ali e tal, vou fazer isso, tal, botar esse dinheirinho, tem um terreninho ali, vou comprar um negocinho, tal. Não é nada disso, né? Conta com Deus não é essa. Tu tenta desenrolar tudo para dar uma segurança, Deus vai quebrar todas as bengalas. Porque não vai dar esse mole para a gente de querer, né? Deus me abençoa para eu não ter que passar esse perrengue e não confiar em ti. Pô, essa é a verdade, né? Senhor, a gente só não ora assim, mas agora assim, Senhor, abre as portas, que eu não vou precisar toda hora ficar nessa dependência terrível. Porque ficar na dependência terrível é terrível. Então a gente estava assim, teve uma outra fome aqui que aconteceu com o próprio profeta. Ele estava lá onde? No riacho de Criate. Deus falou assim, tem que movimentar meu servo. O que ele fez? Secou o riacho. Aí tem que levantar o profeta e vai lá para a casa da viúva. Porque onde ele estava, secou. Então, às vezes Deus faz isso. Quero levar meu servo para lá, seco aqui. Agora quero conduzir ele para lá, fecha a porta. Agora abre lá. Não, agora bota aqui. E vai conduzindo a gente. Não tem um outro método diferente, né? Então, assim, mesmo na dificuldade, mesmo no risco de vida, mesmo ele ainda tropeçando nessa situação, o coração, creio eu que o coração de Abraão estava no Senhor, desde o dia que ele abandonou tudo e trocou tudo por esse Deus que lhe aparecera. E agora, quando ele volta abastado. Ele não correu atrás disso. Ele foi ali só para se alimentar. Ele queria estar apenas, de alguma forma, na direção de Deus. Aí vem a bênção, enriquece, mas não traz confusão, não traz dor. É só para abençoar mesmo, né? O coração está naquilo, né? Aquilo que ele está procurando e tal, né? E aí ele volta para entre A e Betel, aonde ele tinha erguido o primeiro. Aí ele volta ao início. Então, saiu da terra, veio, chamado, primeira experiência, promessa, situação difícil na vida. Egito. Risco de vida, problema, dificuldade, como a irmã compartilhou ontem, apertar de tudo e tal, mas mesmo assim Deus o abençoou. Agora volta ao início,
ao altar onde ele havia invocado o nome do Senhor de novo. E nesse primeiro ciclo ele já tem algumas reflexões para fazer desse Deus. Mas esse Deus é o Deus que me chamou do nada. Esse é o Deus que até agora na minha vida tem me dirigido, ele tem me guiado, ele tem sido fiel. Passei uma fome rigorosa na terra, fui para o Egito, fiquei com muito medo porque era um lugar onde ninguém conhecia Deus, mas vi que o meu Deus, ele está em todo lugar, até naquele lugar onde as pessoas não conhecem ele. Ele interviu, me guardou, me protegeu, foi amoroso, me abençoou. E agora eu volto de novo para esse local onde tinha invocado o nome dele e reconheço que esse Deus é fiel. Que maravilha, gente. Um tempinho de caminhada, olha quanta conclusão. Quanta conclusão você, eu, podemos falar a respeito desse tempo que a gente está caminhando com o Senhor. Ih, bati com a cabeça ali e tal, teve um probleminha aqui, outro ali e tal. Caramba, o Senhor cuidou, o Senhor guardou, o Senhor... Demorei a entender, agora caiu a ficha e tudo, mas na nossa conclusão da nossa caminhada, todos nós, de uma forma um pouco diferente uns dos outros, nós vamos chegar à conclusão que Deus é fiel. Que Ele é Deus. E ainda que a gente não seja nem de perto igual a Ele ainda, mas o caráter dele é muito lindo, né? Ele é muito perfeito, muito tremendo. E Ele nos ama de uma maneira que a gente não consegue entender. Ainda que muitas vezes a gente não consiga corresponder a esse amor, Ele consegue ser unilateral e ainda que a gente não seja fiel, Ele permanece fiel, porque Ele tem compromisso com o dele mesmo, com quem Ele é, como pessoa, como Deus, Criador eterno. Né? E ainda assim Ele continua nos convidando. Bom, vamos dar outra voltinha aqui, na segunda tu vai aparecer mais comigo, vamos lá. Te dar uma outra chance nessa circunstância aqui de novo. E todos são fiel a Deus, Rafael. Você vê Daniel como rei Dário, né, também, na cova do leão. E Deus daria honrou, né? Todos eles foram fiel a Deus. Tava lá, ó. O Senhor também estava lá dentro da cova, né? Estava na cova. O Senhor estava lá dentro da cova. Né? Então, assim, como é bom erguer altares. A gente está falando de uma... Hoje a gente não faz isso, mas o que isso queria dizer naquela época? Ele ter marcos, ele ter lembranças do caminhar dele com Deus. Ele não esquecer esse caminhar, né? Então isso era muito importante, como Davi também relata, né? Ó minha alma, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não é assim? Né? Bendiga ao Senhor, ó minha alma, bendiga ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só dos seus. Então, lembra os marcos, lembra os momentos da caminhada. Pô, conheci o Senhor ao ano, o primeiro ano foi terrível. Se a gente passar a noite só lembrando e pontuando, a gente vai chegar a algumas conclusões muito lindas, que às vezes no meio do problema é difícil da gente perceber, porque a gente está sufocado, né? Está olhando só aquele momento da vida que a gente está passando, que às vezes pode ser também uma fome muito rigorosa, como Abraão passou. Amém, irmão? Se o Senhor